pessoal. Meu nome é Mara. Estamos começando mais uma entrevista da nossa mostra de profissões do Avalie e Realize. E a nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta Priscila Azalim. Ela é professora de Pilates, realiza atendimentos de reabilitação em home care, além de trabalhar na área dermatofuncional, realizando depilação a laser, massagens e muito mais, né, Priscila? Isso. Priscila, primeiro eu quero, agradecer a senhora por ter aceito o nosso convite a fim de participar aqui da nossa mostra de profissões da Avalie e Realize. Eu quero que neste momento a senhora se apresente para a gente, né, para o pessoal que está nos assistindo aí, falando um pouquinho da senhora, onde a senhora mora. Apresente-se aí para nós um pouquinho, por favor. Boa noite, Mara. Meu nome é Priscila. Eu sou fisioterapeuta, moro no Rio de Janeiro atualmente, mas sou de Minas Gerais, formei em Minas, né, e moro hoje em dia no Rio de Janeiro. Eu sou formada há 12 anos e sempre trabalhei na área de dermato, na área de pilates, né, e a área mais comum da fisioterapia, que é a reabilitação. Né, faço atendimentos domiciliares também. Ah, tá, que é essa parte, né, do home care, né? Ah, tá. A fisioterapia, Priscila, ela possui várias possibilidades, né, de atuação. Você escolheu se especializar em Pilates na área dermofuncional. Por qual motivo, assim? Então, a área de dermato eu falo que foi o destino, porque nunca foi uma área que me interessava na faculdade. Eu tinha interesse em fazer a área de saúde da mulher, que seria geriatria, a parte de menopausa, reabilitação pélvica. E acabou que, quando eu formei, os empregos que eu fui conseguindo foi na área de dermato, e aí eu fui ficando apaixonada na área. O Pilates foi um curso que surgiu na época da faculdade mesmo, antes de eu me formar, e eu fiz o curso e fui trabalhando também nessa área. É uma área que eu gosto também bastante de trabalhar, que eu vejo bastante benefícios. Ah, entendi. Assim, para a gente entender melhor, explique para a gente assim, um pouco sobre as indicações para o Pilates, assim, os benefícios, os tipos de Pilates existentes, para a gente ter um pouco de noção. Então, o Pilates, ele tem 3 pilares, né, que a gente diz, o pilar do fortalecimento, do equilíbrio e da flexibilidade. Né? É um método criado por Joseph Pilates, que ele sempre teve uma infância muito doente, ele era uma criança muito doente, e ele foi desenvolvendo exercícios que ele fazia na casa dele, e esses exercícios fizeram ele ter uma melhora da condição dele. Então, começou a atender as pessoas, até reabilitação pós-guerra, ele utilizava bastante o método, ele criou os aparelhos, né, do Pilates de acordo com as coisas que ele tinha na casa dele. Então, ele sempre diz que uma coluna, você é jovem quando você tem uma coluna jovem, né? Então, os benefícios do Pilates são esses, assim, trabalhar o equilíbrio, a sua flexibilidade, né? E o fortalecimento para que você possa ter uma condição de vida melhor, possa ter uma funcionalidade melhor, você conseguir fazer as suas atividades de vida diária normal, de forma bem feita, né? Sem dor. E ela é indicada para todas as idades. Na área da fisioterapia, a gente utiliza o método como reabilitação, mas ele não é um método exclusivo do fisioterapeuta. O educador físico também utiliza o método de Pilates, porém com um intuito diferente, né? Com o intuito de atividade física. No meu trabalho, a gente utiliza bastante, a gente tem muitos pacientes idosos, muitos alunos idosos, que tem uma artrose, tem uma hérnia, então a gente utiliza o método como reabilitação, né? Como se fosse um artifício a mais no tratamento. E aí a gente utiliza o método do Pilates.
É muito difícil, né, a gente falar sobre Pilates, a gente não ouve muitas pessoas falando de Pilates. Quando a gente ouve, a gente até causa uma estranheza nas pessoas, né? Tipo, Pilates, para que serve? Muita gente acha que é só para relaxar, que é só para isso. Não, não vê nessa parte, né, Acha que é só alongamento. Não. Acham que é coisa de velho, que é só alongamento, que é coisa leve. Aí quando chega lá para fazer uma aula, sai de lá todo mundo, nossa, me falaram que era só alongamento. Mas não, o Pilates é muito bom. Ele e você vê a mudança, né, da sua condição física, da sua capacidade física com poucas sessões, né? Você fazendo direitinho, claro, você já vê uma melhora da sua funcionalidade em poucas sessões. A gente ouvia muito falar nessa parte da dermatofuncionalidade, né, que a senhora faz, dermatofuncional. Antes era exercido apenas por dermatologista, né, ou esteticista. Hoje a senhora faz sendo na área da senhora. Como é que é isso hoje em dia? Como é que E, vê essa... Pode falar. então, a área de dermatofuncional, eu costumo dizer assim, que ela é um pouco abaixo do dermatologista, porque a gente não faz os procedimentos cirúrgicos, né, nem prescreve medicamentos, e é uma área um pouco acima do dermatologista, porque a gente tem, na verdade era, hoje em dia não é mais, hoje em dia os dermatologistas conseguiram também uma área de atendimento maior, já tem a faculdade, né, o ensino superior de estética, então eles já estão no mesmo nível, vamos dizer assim, é mais uma estética avançada. A gente faz uma reabilitação também de forma na parte estética, porque a pele, a funcionalidade não é feita só internamente, né? A pele também tem sua funcionalidade nos movimentos, né? O rosto às vezes tem paralisia facial e aí a pele fica, né, fica deformada, então a gente faz toda essa parte de reabilitação. E a parte de pré e pós-operatório, como as drenagens pré e pós-operatórias, são reabilitação, então são de função do fisioterapeuta. Apesar de muita gente fazer, a função é do fisioterapeuta, né? Porque é a reabilitação pós-operatória. Então, a gente age nessa parte de reabilitação funcional da pele, né? Do dermato funcional. Quando a senhora entrou para fazer a fisioterapia, né, para fazer a faculdade, a senhora já se imaginava sendo professora de Pilates, essas coisas, ou aconteceu durante a faculdade? Na verdade, foi depois, porque durante a faculdade a gente não teve, né? Eu formei há 12 anos. Hoje, na minha época, ainda não tinha na grade da faculdade a parte de dermato. Hoje em dia já tem, mas na minha época não tinha. Então, não foi uma área que me interessou durante a faculdade por eu não ver durante a faculdade. Então, me interessa, todo período que passava eu queria mudar de área, de especialização. Mas nunca foi a dermato, foi só depois que eu formei mesmo, porque eu fui conseguindo trabalhos nessa área. E aí foi me interessando, fui fazendo cursos livres, pós-graduação e tal. E aí foi que eu fui me interessando. Na clínica que eu trabalhava, tinha pilates e tinha a parte de dermato. Aí eu fui conhecendo, fui me interessando, fui fazendo cursos dentro dessas clínicas e também comecei a trabalhar e fui vendo que, de certa forma, é uma área da fisioterapia mais rentável, né? As outras áreas são um pouco desvalorizadas, né? As pessoas não valorizam muito a área da fisioterapia. Então, é uma área mais rentável. Então, fui juntando o útil ao agradável. Eu vou perguntar para a senhora isso agora, né? Tipo, quais são as possibilidades de campo de trabalho, tanto no setor público quanto no privado, para a área do Pilates, da fisioterapia, no geral? Eu nunca trabalhei no setor público,
né? Aí, através de concurso, eu particularmente não acho que os concursos sejam, na área da fisioterapia, sejam vantajosos financeiramente, a não ser pela parte de estabilidade, né, e tal, mas o salário em si eu não acho que tenha muita diferença da gente trabalhar, né, por conta própria, que é o meu caso, eu trabalho como autônoma. Então, eu acho que talvez eu tenha uma flexibilidade de horário melhor e acaba que o salário é mais ou menos a mesma coisa. Mas também conheço muito, tem muitos colegas, né, que trabalham no setor público e gostam bastante, né? Eu não sei falar sobre a área pública com propriedade por nunca ter trabalhado nessa área, sempre fui autônoma. Ah, tá. Assim, então, na área da fisioterapia tem vários, abrange muitas possibilidades, né? Tipo, você pode trabalhar igual a senhora trabalha, pilates, terapia funcional. Quais são as outras áreas, assim, para quem é fisioterapeuta, que pode trabalhar? Então, existe a área de neurofisioterapia, né, que trabalha mais a parte de problemas neurológicos, seja um AVC, uma doença de Parkinson, né, uma paralisia cerebral. Então, tem essa área que é muito interessante, a parte de neuro, a parte de pediatria, a parte de geriatria, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiorrespiratória, hospitalar, né, UTI, né, a gente fala intensivista, tem a parte de saúde da mulher, tem a parte de reumatologia, traumatortopedia, ginecologia. Então, são muitas áreas. Então, dá para ficar em dúvida durante todo o tempo da faculdade. Há muitas possibilidades, né? A gente Muitas entra achando possibilidades. que é uma coisa só, quando a gente vê abre um leque, né, na nossa frente. Isso, eu entrei na faculdade pensando que fosse só a parte de reabilitação. Cheguei lá, fiquei toda encantada. Então, todo semestre eu queria uma área diferente. Eu A estava senhora decidida todo semestre. mas é bom, né? Mas é bom essa dúvida, né? Tipo assim, é É, uma coisa ruim, essa dúvida. com certeza, com certeza. Tem muita. E a gente já conhecendo, né? Cada hora uma coisa nova, que a gente já estava interessada numa coisa, aí vi uma outra coisa, não, eu quero isso. E No a final senhora, acaba que você não escolhe nenhuma área dessa, você escolhe uma completamente diferente. mas também quando a gente tem o dom, né, de trabalhar com alguma coisa, sempre vai caminhar para aquilo dali, né? A gente tem aquele talento É já, verdade. as pessoas vão enxergando na gente também, aí a gente vai conseguindo, conseguindo, até a gente se estabelece naquilo que é mais para a gente mesmo, né? É, é a área que te escolhe, não o contrário. Aí a senhora já trabalhou já com fisioterapia respiratória, reabilitação de idosos, pilates, depilação a laser, massagem, dentro dessas áreas da fisioterapia? Já, então, eu já trabalhei com idosos, eu trabalho ainda com idosos na parte de home care, mas já trabalhei em clínicas de reabilitação também. Já trabalhei com pilates, né? A área de depilação a laser, eu trabalho com isso há 9 anos, né? Eu comecei numa clínica de luz pulsada, que era uma franquia, e depois eu passei a viajar. Trabalhei numa empresa que fazia locação dessas máquinas, então eu ia como aplicadora, porque não é qualquer pessoa que pode aplicar, né, a máquina do laser. Então eu ia como contratada para aplicar o laser. Então eu atendi em várias cidades e depois eu passei a fazer isso para mim. Eu alugava a máquina para atender os meus pacientes e fazia as outras áreas também. A área de respiratória, cardiológica, nunca foi meu forte. Hospitalar, nunca foi do meu interesse, não.
Eu fiz Então, só para formar mesmo. é bom para ter uma experiência, né? Para ajudar na É, experiência. na faculdade o bom é que a gente tem experiência com tudo, né? A gente faz os estágios nos hospitais, a gente faz em todas as áreas. Então dá para ver direitinho o que que você se identifica, o que não dá. E para minha área de hospitalar e respiratória, não dá não. Não foi para a senhora. Não, não gosto. Qual a importância que a senhora dá para isso, né? Tipo assim, as pessoas passar por todas essas áreas até escolher aquilo que vai ser importante para ela. A gente tem que saber, porque a gente vai se identificando, né? A gente tem que passar por todas elas para ver com qual mais você se identifica, qual você vai se entregar melhor. Porque a gente só faz bem feito se a gente faz com amor, né? Não adianta você trabalhar numa área que você não gosta, porque você não vai fazer direito. Então é importante você passar por tudo isso, ter todas essas experiências, para você poder escolher a área que você vai fazer com maior destreza, né? Do melhor jeito. Porque tem que ser bom para a gente, tem que ser bom para quem a gente está cuidando. Né? Não adianta a gente, eu quero tal área porque a área mais que dá mais dinheiro. E não é assim, né? Você tem que pensar em quem você está cuidando, porque nós somos profissionais de saúde. Então a gente tem que cuidar da saúde do outro. Então você tem que ver a área que você vai conseguir fazer isso, esse cuidado da melhor forma. E muita gente hoje sofre por isso, né? Porque muita gente escolhe por valor e não escolhe por amor, né? Porque gosta da profissão. Sim, tem muitas reclamações, né, de pacientes que falam, eu fui no fulano, ele nem olhou na minha cara, ele falou comigo 5 minutos, já falou logo que era tal coisa, nem olhou, não pediu um exame. Então a gente tem que ter carinho, né? Para a gente fazer escolher a área de saúde, a gente tem que ter carinho pelo quem a gente está cuidando, porque é um cuidado. Verdade, verdade. E a ajuda é tanto bom para o profissional quanto para o paciente, né? Isso, a gente tem que cuidar do mesmo jeito que a gente gostaria de ser cuidado. Que a gente gostaria que nossa mãe, nossa avó, nosso pai fosse cuidado. Então, nós temos que ter esse cuidado com as pessoas, porque eles são pai, mãe de alguém, né? Eles são o amor da vida de alguém. Então, você tem que cuidar como se fosse da sua família. Como a senhora avalia hoje assim, as condições atuais de mercado para a profissão de fisioterapia? Eu acho que a fisioterapia é uma área que tem muito potencial, mas ela é um pouco desvalorizada. Ela não é vista com a importância que ela tem. Né? É uma área muito importante, mas falta que as pessoas vejam ela com a importância que ela tem. Né? E eu não digo só os pacientes, eu digo como outros colegas, por exemplo, médicos, né? Os médicos, alguns ainda são mais conscientes, mas tem uns que eles mandam para nós as condutas, o que a gente tem que fazer, e não é assim, né? Nós somos formados para fazer o diagnóstico fisioterapêutico, a conduta fisioterapêutica. Então, o médico ele tem que mandar para a gente o diagnóstico dele, o que ele tem. E muitas vezes a gente recebe ali um encaminhamento médico falando, fazer TENS, ultrassom, não tem nada a ver. Entendeu? Então, eu acho que tem que entender qual que é o seu quadradinho, sabe? Seu quadrado médico é fazer isso, o quadrado fisioterapêutico é outro. E eu estou falando do médico como exemplo, né? Mas também tem da área da fisioterapia com outras profissões, né? Eu fiz um curso por agora há pouco tempo com uma educadora física e ela veio falar comigo que não concorda que o fisioterapeuta utilize o método Pilates. Aí eu falei,
Ah, porque não é reabilitação. Eu falei, não é reabilitação no seu caso, né? Então, assim, as pessoas não enxergam a importância da fisioterapia, né? E também os órgãos maiores, o governo, os planos de saúde pagam muito pouco, né? Então, às vezes você não encontra um fisioterapeuta por plano de saúde, porque não vale a pena para o profissional atender, ganhar às vezes R$ 7, R$ 3, é o que a gente recebe por plano. Então, eu acho que deveria ter uma valorização melhor. Mas a área em si é excelente para a gente trabalhar, você encontrando um local legal, né? Você consegue ser valorizado. Porque para a gente o que importa mais é a valorização dos pacientes, né? Os pacientes estando felizes, estando realizados. Para a gente estar ganhando pouco é ruim. Mas o que vale mais é você ter ali um paciente que vai porque gosta de você, é você chegar lá e ele levar uma lembrancinha para você, porque ele viu na rua e achou a sua cara. Isso para mim vale mais, entendeu? Vale mais do que qualquer coisa. Esse retorno, né? Esse carinho que É, eles têm. é, É muito o pagamento sem ser financeiro que a gente recebe é o mais valioso. Nossa, realmente é bom e é muito difícil, né? Eu olhando a senhora falando sobre a questão dos outros profissionais, né? Essa disputa que muitas das vezes tem por profissões. Agora a senhora falou da questão do educador físico. A gente não estuda para a gente passar por uma profissão do outro, a gente estuda para ter a nossa profissão, né? Tipo, Sim, tem que ter um respeito em todas as profissões são importantes, né? Cada uma na sua área de atuação. A gente tem que tentar não desmerecer as outras áreas, né? Porque você poderia ser qualquer coisa, eu poderia ser médica, eu poderia ser educador físico, mas eu escolhi ser fisioterapeuta. Então, eu não escolhi ser fisioterapeuta porque eu sou menor do que outra profissão, porque eu não tenho capacidade de me formar em outra. Não, eu escolhi porque eu gosto. E é uma área importante. Então, assim, a gente tem que saber cada um ficar no seu quadrado e trabalhar todo mundo junto, porque para o bem comum, né? O bem do paciente. Então, o paciente precisa do médico, ele precisa do psicólogo, ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do nutricionista, do educador físico. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto para o paciente ficar bem como completo. é porque uma profissão ajuda a outra, né? Tipo, Sim. uma puxa a outra. Então, tipo assim, não tem essa da gente querer fazer alguma coisa para tomar uma profissão de alguém. Aí a gente fala assim, É, o médico ele não pode fazer uma fisioterapia se ele não é formado em fisioterapia. sim. Ele não pode É, fazer isso. do mesmo jeito que eu não vou me meter a fazer uma cirurgia, não tenho competência para isso. Eu não vou me arriscar a montar um treino de academia para um aluno. Eu não vou me meter em montar uma dieta para uma pessoa, porque não é da minha competência. Então, você encaminha, né, para um colega que tenha competência para fazer aquele serviço e o paciente fica bem em todas as áreas da vida dele. Verdade, Física, mental e tudo. verdade. Assim, diante disso tudo que a senhora falou, o que a senhora acha importante, uma habilidade que a senhora acha imprescindível, assim, que um fisioterapeuta tenha que ter, independente que seja no público, no privado, o que a senhora acha? Ele tem que ter vontade de ser fisioterapeuta de verdade, de cuidar, de fazer da melhor forma a área que ele escolheu. Isso para mim é primordial, você tem que ter a vontade. Porque não adianta você fazer porque eu vi que é bom. Não, é vocação, né? Você tem que ter uma vocação para isso. Né? Você vai fazer uma coisa que você não goste tanto, porque, sei lá, eu quis. Eu vi ali, não sabe o que fazer e escolhi. Você não vai fazer bem feito. Né? Você tem que ter uma vocação para cuidar. Porque a gente é um cuidado, né? A gente vai atender, às vezes, um idoso em domiciliar, ele está sozinho, ele
parou de ter a vida que ele tinha, de ser independente como ele era. Então a gente passa por todo, eu falo que a gente tem que ter um pouco de psicólogo também, né? Porque ele vai contar a vida dele, então a gente vai conversar, a gente vai explicar o porquê que ele tem que fazer aquilo que às vezes não quer fazer. Às vezes o idoso, ele está muito mal-humorado, né? Não é a vida que ele tinha, está acostumado a ser muito ativo, de repente ele fica preso em casa, na casa do filho, o filho começa a determinar o que ele vai fazer ou não, isso para o idoso é a morte, tem que obedecer o filho. Então, não é sempre que eles vão estar afim de fazer, então você tem que ter o jogo de cintura para convencer ele a fazer. Então, é só por educação mesmo. Se você não tiver o dom eu não vou nem dizer o dom, é a escolha, né? A escolha de fazer da melhor forma. Aí não dá certo. Quando você ganha uma pessoa, acabou, né? Quando você consegue Aí cativar uma pessoa, eu tenho uma paciente que eu chego na casa da filha dela, ela fala, hoje ela não quer fazer nada. Hoje ela tá revoltada, ela tá chateada. Eu chego, ela começa a brincar, começa a cantar, eu saio de lá, tá rindo. Ela tá rindo, brincando, fazendo. Comigo ela não questiona nada. Porque eu faço tudo brincando, eu não tô mandando ela fazer, né? Eu falo, vamos jogar bola, vamos cantar. Aí eu começo a cantar musiquinha de criança, porque eu quero que ela levante a mão. Aí eu falo, vamos lá, vamos cantar cabeça, ombro, joelho e pé. Aí ela começa a rir, vai fazendo. E se ai, você mandar, ele sente, né, quem que é essa menina, essa novinha, essa pessoa novinha querendo mandar em mim, que já tem tantos anos. Então você tem que ter todo aquele jogo de cintura. Se você não tiver, querer fazer só mandando, você não ganha, aí não faz. tem gente que realmente não tem, né, esse carisma É, para isso. eu falo, se eu for, na época da pandemia, quando começou, meu pai me perguntou por que que eu não iria, que eu não faria a parte de hospitalar, né, porque estava em alta e tal. Eu falei, pai, porque eu não sei, sabe? Eu não sei, eu não lembro de nada, eu não sei a diferença de uma coisa e outra. Para mim era terrível fazer os estágios hospitalares, porque eu me apego muito na pessoa, e no hospital a chance de você atender uma pessoa hoje e amanhã ela ter falecido, e tá, aquilo ali me matava. Eu chegava no outro dia, cadê o seu fulano? Ah, fulano faleceu. Aquilo ali eu ficava triste o resto do dia. Eu falei que eu gosto de área que a pessoa está feliz. Eu deixo a pessoa, depois do meu atendimento, a pessoa está bem, está feliz. E isso para mim é melhor, porque eu fico mal também. Eu nem, às vezes eu conheci a pessoa num dia, no outro dia já parecia que era da família, tá? Chateado que a pessoa faleceu. Então, assim, Ah, não, muito bom. não dá para mim, não dá. Eu ia estar em depressão hoje em dia, entendeu? Mas eu tenho conhecidos que amam, né? A área hospitalar, não troco por nada. Eu já não faria direito, não ia cuidar da melhor forma. É bom, né? Eu achei assim, vendo a senhora falando, parece ser uma excelente profissional mesmo, né? Deu até vontade de querer fazer alguma coisa com a senhora, porque é muito, Eu muito tento, eu tento fazer o meu melhor. bom. Nem sempre, assim, às vezes a gente, né, nem sempre a gente consegue dar 100%, às vezes a gente está achando que está fazendo bem, aí às vezes a gente trabalha, igual eu trabalho num estúdio de Pilates, aí às vezes a dona fala, aconteceu isso, e aí eu fico mal, sabe? Eu falei, poxa, eu tô tentando dar o meu melhor, mas não significa que a culpa é dela ou a culpa é minha, a gente tem que alinhar ali, né? Mas às vezes a gente fica mal, né? Não é sempre que a gente está no nosso melhor dia, nosso melhor momento. E é só respirar e começar de novo. Estou sempre tentando fazer o melhor. É fisioterapeuta, mas é ser humano, né? É, pois é. A gente está ali rindo, chega em casa, a gente chora no chuveiro, mas durante o dia a gente está rindo, Tá forte, tá forte. Pelo menos por fora. né? Então, Priscila, assim, quais aspectos positivos e negativos assim da área da senhora da fisioterapia?
É positivo, eu vejo se a gente poder acompanhar a recuperação, né? Do paciente, ver a melhora dele ao longo do nosso tratamento. A gente chega um dia, o paciente fala, ai, comecei, tinha uma dor nas costas, a gente melhorou muito. Isso é muito bom, né? Para mim é super positivo. Na minha área como autônoma, a flexibilidade de horário para mim é muito boa. Eu tenho um filho pequeno, então na parte da manhã, minha parte da manhã é toda dedicada a ele. Só quando eu deixo ele na escola que eu parto para, eu falo que é meu primeiro emprego, é o meu filho. Então, assim, essa flexibilidade de horário para mim é muito boa. Eu não ter um horário ali. Eu tenho um horário fixo, né? Mas eu precisar trocar, não tem toda que, eu tenho que tomar um atestado, eu tenho que não sei o quê. Para mim é muito bom essa parte de ser autônomo. E os aspectos negativos, às vezes a gente não tem a valorização, né? Que talvez a gente esperasse, tanto da família do paciente, às vezes eles não entendem determinadas coisas, aí fica com raiva, fica... Isso aí é difícil, né? E a valorização financeira também, que principalmente sendo autônomo, uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem. Né? É a parte difícil. Então, assim, mas tem que juntar os dois, né? Não dá sempre, não dá para ser 100% bom nem 100% ruim. Tem que ter um equilíbrio. Então, uma coisa tem que ser ruim para a outra ser boa. Mas Vai, ajustando direitinho. a senhora estava falando aí agora da questão da carga horária, né? A senhora monta o seu horário, mas como é que funciona a carga horária, assim, normalmente o fisioterapeuta? Tem fixa, tem da forma da senhora, né, que é autônoma, como é que é? Então, depende do local que você trabalha, da forma que você trabalha. Se você é concursado, você tem uma quantidade de horas semanais. No meu caso, não tenho. Eu trabalho com o Pilates no estúdio, eu trabalho segunda e quarta de 2 às 8. Se, se por acaso ela vira para mim, Priscila, você pode trabalhar também na terça e na quinta? Se eu puder, né, se eu conseguir ajustar com os meus horários, os meus outros atendimentos, isso pode mudar, entendeu? Você pode, em vez de segunda e quarta, trabalhar terça e quinta, terça e sexta. Então, tem essa. Não é tão fixo, né? Eu tenho esse fixo porque é o combinado. Mas se precisar mudar, também é tranquilo. E os home care também. O home care é muito tranquilo, né? Porque esse contato é direto com o paciente. Então, às vezes, o paciente não pode ir num dia, a gente pode marcar outro dia, ou então posso atender outro dia, porque tal, no dia que a gente marcou não vai dar para mim. Isso é bom, né? Eu falo que é essa flexibilização, tanto de horário, quanto de você poder conversar diretamente. Você ter o contato diretamente, você não tem que passar por um mediador, né? Então, assim, eu acho que só tem uma coisa fixa se você estiver numa empresa CLT ou concursada. Fora isso, não tem limite de horas, não tem hora mínima nem hora máxima. Você trabalha o quanto dá. O fisioterapeuta tem que trabalhar o quanto dá. Assim, quando a senhora fala assim, na questão de concursada, a maioria, só os concursados mesmo, que tem um horário fixo mesmo, né? Os outros é mais horário. Ou se você trabalha numa empresa de carteira assinada, né? Que não é muito comum na área da fisioterapia, não, mas existe. Então, se você trabalha numa empresa que assina carteira, então ela te determina ali a quantidade de horas, né? Mas aí eu nunca trabalhei na fisioterapia como CLT, então também não sei se a flexibilização de horário é fácil. Aí eu já não. Mas eu acredito que não seja tão fácil, porque eu acho que deve ser igual a outras empresas de outras áreas, né? Para você trocar, você tem que ter todo um comunicado, uma coisa formal. aquela burocracia, né?
Hoje em dia eu nem sei se eu conseguiria trabalhar CLT, só se eu precisasse muito. Depois de 10 anos autônoma, eu acho que eu não sei mais trabalhar CLT. Então, no começo, assim, a senhora trabalhou, então, como carteira assinada, foi no começo? Na fisioterapia, não. Eu trabalhava em outras áreas, né? Eu trabalhava em call center. Durante a faculdade, eu trabalhei em call center para pagar a faculdade. E depois que eu formei, eu também trabalhava em call center de manhã, saía do call center e ia trabalhar na área do Pilates e da fisioterapia. Porque tinha um fixo, né, ali, como a fisioterapia ainda não sabia viver só de fisioterapia, né, não tinha tantos pacientes e tal, então eu trabalhava de manhã como CLT em call center e depois de tarde eu ia fazer uns bicos de fisioterapia até eu conseguir trabalhar só nisso. Nossa, mas então faz 10 anos que a senhora trabalha assim, dessa forma. Só de fisioterapia tá em 10 anos. Muito bacana. Dentro dessa área da fisioterapia, né, que a gente está conversando sobre, existe riscos, né? Riscos químicos, biológicos. Como costumam ser adotadas medidas para prevenir esse tipo de risco? Risco químico eu vejo mais na área hospitalar, né? Que aí eu acredito que seja a mesma prevenção de outros profissionais, né? Não sei te dizer porque eu não trabalho nessa área, mas assim, de utilizar EPI, né? Ter todo o equipamento para você entrar na UTI, tem que ter o capote, às vezes o paciente está em isolamento de contato por conta de alguma bactéria, tem que colocar o EPI correto, não pode entrar sem a proteção. A gente viu muito isso na pandemia, né? As pessoas com aquele capote. E isso já é usado há muito tempo para pacientes com isolamento de contato. Isso já acontecia, só que na pandemia todo mundo estava em isolamento de contato, né? Então se difundiu muito isso. Mas eu acredito nessas áreas hospitalares sejam de fato muito importantes. Na área de home care, a gente utiliza mais se a gente tiver que fazer alguma manobra respiratória, em contato com secreção, não é muito comum, né? Pelo menos na minha área de trabalho, não. A gente usa asepsia, né? Passa o álcool na mão, mas não tem grandes riscos, não. Risco físico só de cair e machucar, que aconteceu comigo, inclusive ontem. Eu tô até meio. O aparelho quebrou enquanto eu estava usando. Eu fui fazer o exercício, apoiei, ele quebrou. Então eu tive uma disfunção aqui no ombro. Estou até meio dolorida. Mas é risco que acontece, né? No Pilates a gente está virando de cabeça para baixo, então, principalmente o aluno, a gente faz isso com auxílio. O fisioterapeuta, o professor de Pilates é meio doido, né? A gente quer fazer as É o piruetas dom. sozinho, então é o nosso risco é que a gente assume mesmo. Mas Já é entendo, só, tá bom, né? mas não tem grandes riscos assim, né? Tirando as loucuras que a gente mesmo faz, não tem muito risco não. Só assim, se a gente for trabalhar com uma área mais injetável, que a gente utiliza agulha, aí a gente tem que tomar cuidado para não se ferir, a gente sempre está usando luva, usando o recipiente para descartar a agulha de uso único, né? Sempre que a gente tem contato com alguma secreção, eu que faço limpeza de pele, né? Então, às vezes a gente está extraindo, tem contato com secreção, é bom estar sempre usando uma luva, né, para evitar qualquer tipo de contaminação. Verdade. É sempre bom, né? Ter Uhum. esses cuidados, tanto de todas as áreas. A gente viu aí, a gente passou por uma É, e ensinou muita coisa em relação aos cuidados. é verdade, é verdade. Está tendo, agora as pessoas já tossiu do nosso lado, a gente já fica bem, já É fica meio com medo.
Oxe, a gente tá com uma gripezinha, a gente já coloca uma máscara com medo de ser A alguma coisa. pessoa tá com rinite, dá uma espirrada ali, você já olhou torto para ela. Cadê sua máscara? Ah, é verdade. Nossa, muito bom, Priscila, conversar com você. Muito bom essa troca de experiência sua, né? Do que a senhora já passou. É muito tempo de experiência, né? Já tem uma É, bagagem aí, já tem uma experiência muito boa. Então, essa experiência que passa para frente, né? Que inicia aos poucos, aí é muito bom. Eu gostaria que a senhora, um conselho, né? Que a senhora daria para os jovens, para as pessoas que estão entrando agora nessa área da fisioterapia, os que têm medo, que estão inseguro, qual conselho que a senhora daria para eles? eu daria para não acreditar em dois tipos de pessoas. Aqui fala que é muito fácil, porque eu tive professores assim que falavam, ficar rico na fisioterapia é muito fácil, não sei o que. Não é. A gente tem que trabalhar muito, trabalhar em mais de um lugar normalmente. Fisioterapeuta, você nunca vai ver ele trabalhando num lugar só, ele está sempre correndo de um lado para o outro. É difícil, mas então não acredito que é fácil. E também não acredito nas pessoas que só falam mal da profissão também. Ah, fisioterapia não dá dinheiro, fisioterapia, não sei o quê. E as pessoas só pensam em dinheiro. Então, assim, se você tem vocação, você gosta de cuidar, você quer mais o reconhecimento do paciente do que o financeiro. Claro que o financeiro todo mundo quer, não vou ser hipócrita de falar que eu não importo com o dinheiro, não importa quem tem conta para pagar. Mas você ter aquele reconhecimento que fisioterapeuta, eu sou de Minas, né? Então lá a gente já tem muito contato com pessoas da zona rural. Que fisioterapeuta de interior que nunca ganhou uma galinha para pagar a sessão, Sou de Minas. né? Todo mundo já ganhou galinha, um litro de cachaça, que o paciente não tem como pagar. E você vai atender domiciliar. Em Minas é assim, aqui não, nem tanto. Mas em Minas, todo paciente que você vai atender em casa, você tem que tomar café. Senão é uma desfeita. Às vezes vai atender 3 pacientes, toma café 3 vezes. Aí de vocês não tomar. Toda casa que passa tem que comer um pouquinho. Você Que se... quer matar o idoso, você não tomar. Aqui no Rio, até que não tem muito isso. Mas em Minas todo mundo quer. É o cafezinho, não vai agora, não tá cedo. E assim, é esse reconhecimento. Aqui tem outros tipos de pessoa. Tem pessoa que quer te ligar toda hora, quer ligar de vídeo, quer te ver. Cada lugar tem, né, suas particularidades. Então, assim, essa é a melhor parte. Se você gosta de cuidar, não desiste. Entendeu? Não fica ouvindo. É igual aquela pessoa que vê os outros casando e fala, ai, coitada, iludida. Se o seu casamento tá ruim, o problema é seu, não vai falar dos outros. Se você não é a pessoa que é boa na sua profissão, o problema é seu, melhore. Né? Não desanima a pessoa. Cada um Verdade. faz o seu caminho. Se você se empenhar, você vai ser feliz na área que você está fazendo. Então, não houve nem essas duas pessoas. Aqui fala que é tudo muito fácil, aqui fala que é tudo muito difícil. Porque nada na vida é muito fácil, nada na vida é muito difícil. Então, tem que fazer da melhor forma que dá certo. Que bom, né? É porque as pessoas gostam de colocar medo e gostam de É, colocar as coisas na cabeça, né? E tem aquela pessoa que já é. pesquisa a profissão pelo valor. Vamos pesquisar a profissão aqui que Tem gente que fez a fisioterapia por fazer, fez porque o pai mandou, aí não gosta e fica falando mal. Então vai fazer outra coisa, não fica enchendo o saco, não fica ocupando espaço, não. Vai embora. tem muita gente pesquisando que gosta, que realmente Pois gosta é, do que faz, né? pois é. Se não gosta, dá espaço, sai da porta e deixa os outros passar. Verdade. Então, Priscila, agradecer, né, você por ter aceito o nosso convite. Foi muito boa a conversa, foi muito boa essa troca de informações. Isso que você passou para a gente aqui, que está assistindo, é muito bom, né? É muito bom a gente ver profissionais que realmente trabalham com o que gosta, né? Faz o que gosta,
tem carinho pelo que faz, tem carinho pelas pessoas que atende, né? Que muito bom isso, né? Parabéns pelo teu trabalho, né? Que consiga crescer mais e mais, né? E eu gostaria de dar essa oportunidade para a senhora, né? Para estar finalizando aí, falando as suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, né? Muito bom passar essa experiência para as pessoas que estão começando agora. Espero que nem eu acredito que já tenho 12 anos que eu formei. Gente, ontem mesmo eu estava na faculdade, entrando na faculdade. Mas eu agradeço, né, a oportunidade de mostrar a minha profissão para as pessoas entenderem melhor que a fisioterapia não é só uma perna quebrada, não é só um braço quebrado, né? Tem muito mais. A gente faz atendimento de pilates até em domicílio, né? A gente vai nos condomínios fazer o pilates em solo. Então, assim, tem muita área. Não é uma área saturada, como dizem, não. Ah, que bom. Então, pessoal, estamos chegando ao fim, né, de mais uma entrevista da nossa mostra de profissões do Avalie Realize. Né? Estivemos hoje aqui com a fisioterapeuta Priscila Zalim. Até a próxima. Espero que vocês gostem aí da nossa entrevista. Tchau.